lá, Apocalipse capítulo 3, o verso 9. Nós estamos lá em Apocalipse 3, 9. Nós vamos ver aí sobre essa questão da sinagoga de Satanás, quando o apóstolo João escreve a carta à igreja de Filadélfia e ele fala no verso 9: e farei de alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantêm. E eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Amém. Ainda voltando na sinagoga aí, o verso de Gálatas 3:7, vamos lá para Gálatas 3:7, Gálatas capítulo 3:7, vamos lá em Gálatas 3:7. Quando ele chega a Paulo, Gálatas é um trato muito forte sobre essa questão dos judaizantes, né? O verso 7 ele vai dizer: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, porque havia na igreja em Gálatas esses judeus que enredavam a igreja e começavam a colocar a cultura e o costume judaico sobre a igreja primitiva. Então, assim, é uma nova cultura, não é uma cultura judaica, era uma cultura cristã. E tudo que eles viveram antes estava debaixo da lei, agora havia uma graça. A graça é uma cultura totalmente diferente. O princípio do Velho Testamento, os princípios dados no Velho Testamento, eles são importantes. A saber que Abraão, Isaac e Jacó, até José, vieram antes da lei. Então, ainda a gente tem, por isso que Abraão é o pai da fé. Não está preso na lei. Moisés é quem trouxe a lei. Mas aí o povo judeu viveu até a vinda de Jesus. Quando, na verdade, agora tem a aliança de Jeremias, que a gente já falou sobre isso, está sobre eles. Então, os nascidos de Abraão são os filhos da fé, não aqueles que estão debaixo da lei, porque quem vive pela lei morre pela lei. Continuando aí, Romanos capítulo 9, verso 6. Vamos lá para Romanos 9, 6. O apóstolo Paulo, aí de Romanos capítulo 9, verso 6, ele vai trazer isso aí, né? Ah, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, aí ele nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada tua descendência, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente da carne. Aí, ó, olha só que legal, porque o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei a Sara e terá um filho, e ele, e não ele somente, mas também Rebeca, ao conhecer de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, e aí ele vai falar, ó, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dita ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém aborreci de Esaú. Os dois não eram nem nascidos, não tinham praticado nem bem nem mal, e Deus já determinou quem seria o filho da promessa, ou seja, seria Jacó. E isso aí é Deus, no entender dele, para mostrar que tudo está debaixo da mão do Senhor. A, como nós falamos, mesmo a descendência de Israel, nem todos que eram judeus eram filhos de Deus, descendentes. Não, não é questão de carne, era questão da promessa de Deus. A gente vê isso bem em Davi,
Tinha Saul e Davi, e Deus trouxe Davi para perto dele, e tantos outros é, que temiam o Senhor, que buscavam o Senhor. A graça ela está sempre envolvida nisso. E quando chegar a última semana de Daniel, Deus, nós já vimos isso, vai ter um trato com Israel, mas não é com Israel nação. É isso que a gente tem que entender. Não tem a ver com uma nação em si, tem a ver com um povo escolhido. É diferente porque quando você fala uma nação, ela traz essa questão de territorialidade, essa questão de nacionalidade, e Deus queria uma cultura de um povo escolhido, a saber, o povo judeu, sim, mas não na carne, aqueles que eram tementes a Deus e a Yahvé, e faziam as coisas trazendo a graça de Deus. Isso se perdeu. Aí Jesus vem dar um chacoalhão no povo e falou para eles: agora vocês vão ficar em stand-by aí, eu vou tratar com a igreja, com a noiva, e, e daqui a um tempo eu vou voltar. É aquela parábola lá, eu vou voltar, e aí eu vou dar um basta, matar. Deus pegou, deu uma fazenda, a parábola da fazenda, né? Dos fazendeiros, e ele deu para aqueles fazendeiros cuidar da terra dele, e eles não cuidaram, aí ele mandou os profetas, mataram os profetas, e ele disse: ah, mandarei meu filho, certamente vão ouvir, mataram o filho. Quando voltar o Senhor, o que vai acontecer? E Jesus pergunta, lógico, eles responderam: vai matar todo mundo lá e colocar outros. Ou seja, então, esse é o trato com o povo judeu, e Deus vai ainda tratar com eles. Mas no nosso caso, agora nós somos a noiva tem é diferente. Noiva, gentios, judeus. Então, Deus tem um trato diferenciado aí com todo mundo, questão da sua promessa, questão, como nós vimos, do seu querer, e nós glorificamos a Deus por isso, porque nisso tudo nós fazemos parte da noiva de Jesus. Romanos 2, 8, vamos lá para Romanos capítulo 2, o verso 28. Romanos capítulo 2, verso 28. Né? Então, o verso 28, é legal isso aí, porque tem vários judeus que entendem isso e se convertem, e aí, lógico, deixa de ser judeu para ser cristão e se torna um noivo. Alguns vão esperar, né? Por isso que aparece, depois nós vamos ver 144 mil que vão se converter. Não é todo mundo. Então vamos lá, o verso 28 ele vai dizer assim, ó, porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem o circuncidado, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele, né, que o é interiormente, e circuncisão, aqui do coração, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Esse é o verdadeiro judeu. Não um judeu que milita essa questão de nacionalidade territorial, né? Mas aquele que está circuncidado no coração e no espírito. É a palavra que diz, né? Esse é o verdadeiro judeu que Deus declara. Então, assim, imagine você falar isso para um judeu na época de Jesus. Ele chega, ele fala, e não, imagine Paulo falando isso para os judeus que tinham uma linhagem lá. Olha, eu tenho aqui escrito, né? A linhagem, eu sou filho de filho do filho do filho do filho, filho que chegou a, a ajudar. Eu sou filho do filho, filho que chegou a Levi, eu sou filho do filho. Eles têm isso, né? A genealogia muito ali. E aí Paulo chega e fala: filho, vocês não são judeus de verdade, não. Nossa, mataram Paulo, né? Mataram Jesus,
e todos quanto fazem essa afronta com eles, porque ele fala, cara, eu sou da linhagem aqui. E aí Deus vai mostrar que o verdadeiro judeu é aquele que tem o Espírito de Deus no coração deles. E, lógico, alguma coisa tem que fazer diferente. Assim como nós, né? O cristão é, não é o nome. Eu lembro de uma. Existe uma ilustração de Alexandre o Grande. Diz que antes de uma incursão, Alexandre chamou todos os seus soldados para fazer ali dar uma palavra de ânimo e tudo. E de repente ele viu um soldado meio mulambento, meio distraído, meio desdenhoso. E aí ele chamou, chegou perto daquele soldado e falou: Qual é o seu nome, rapaz? Aí o menino impostou a voz, arrumou assim: Meu nome é Alexandre. Achando que por ter o mesmo nome de Alexandre, ele, né? Aí diz que Alexandre o Grande olhou para ele e falou: Olha, você tem duas opções na vida. Ou muda de atitude, de postura, ou muda de nome. Com esse nome e essa postura, você não pode continuar. Então, assim, na vida cristã, é exatamente isso. Ou nós temos uma mudança de vida, ou a gente muda de nome e deixa de ser cristão. É isso que João vem tratar com esse povo, né? É, ou você se converte e se torna um cristão, ou você espera a volta de Jesus e Deus vai tratar com você lá na última semana. E agora uma coisa importante, a saber que todos que morreram depois de Atos 1:8 e não se converteram a Jesus estão no inferno. Não importa se é judeu, grego, romano, como nós falamos. Não é assim que a pessoa. Nós estamos no período da graça. Isso é muito importante. Não é assim, a pessoa nasceu em Israel, ele é um judeu, ele não se converteu, mas Deus tem um lugarzinho diferente para ele lá. Não existe isso na palavra. Aqueles que não se converteram a Jesus, infelizmente, não estão no céu. Por isso que é importante a graça. Nós hoje, todos, nós pregamos, por isso que o apóstolo Paulo fala, agora eu prego Jesus e o Cristo crucificado. Não perco tempo mais com essas bobeiras aí, se tem título ou não tem título. Você precisa de Jesus e pronto, acabou. Romanos, vamos para Gálatas agora, Gálatas 3, verso 28. Gálatas 3, verso 28. Gálatas 3, verso 28. Ó, desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha nós aí, né? Então, assim, hoje não existe esse negócio que o diabo tem trazido de volta, né, para enredar os corações aí dos desavisados e aí e começa de novo essa questão, né? O nosso reino não é desse mundo. Nossa, como é difícil. Às vezes o povo de Deus entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nós estudamos sobre Daniel, nós vemos a história de José, pessoas que viveram no trono de Satanás, lá no Egito, o berço da idolatria, na Babilônia, e mesmo assim eles faziam diferença. Não mudaram o sistema do Egito,
Ninguém deixou de adorar os deuses do Egito, mas quem chegava perto de José era influenciado. Tanto é que Potifar, ele chega para José e fala: Olha, Deus está com você, cara, porque onde você põe a mão prospera. E com certeza não estranharia se chegar lá no céu e ver Potifar lá. Deus tratou ali, né? Ou aquele faraó na época de José, né? Nabucodonosor, eu sei que vai estar lá no céu, porque ele mesmo se declara na Bíblia, a gente viu isso, a conversão dele. Mas, assim, o sistema inteiro não foi mudado, mas é esse que é o lance. Deus não está preocupado com este mundo, porque o mundo jaz no maligno. Deus está preocupado com as vidas. E uma vez que as vidas mudam, tudo em volta dela muda. Ainda que o mundo não muda, porque esse mundo é falido pelo pecado, mas a graça de Jesus muda o mundo. A, 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 como disse o pastor Fabiano, né? Nós somos um termostato que muda a temperatura, não um termômetro que só, tá frio, tá quente, tá ruim, tá bom, não. Isso é muito legal. Então, continuando aí, os que se declaram judeus e não são, nós vimos isso, Mateus 3:9, vamos lá para Mateus 3:9, acelerar um pouquinho aqui para caminhar, Mateus 3:9, e isso aqui é muito importante. Olha só, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, já está posto machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Então, não precisa dizer nada aqui, né? Lucas 3:8, vamos lá para Lucas 3:8. Então, mesmo texto aí, na percepção de Lucas, Lucas capítulo 3, verso 8, né? E aí, olha só, produz, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessa pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, assim, ó, produzir frutos dignos de arrependimento. É isso que Deus espera de nós. Não é bater no peito e dizer assim, eu sou descendente de Abraão, ou eu sou um cristão, evangélico, tudo, e não produz o fruto do arrependimento. Eu fico olhando assim, quisera que nesses momentos o povo de Deus se unisse apenas para pregar de Jesus para a vida das pessoas. Eu creio que é isso que Deus espera de nós. Mas, continuando aí, vamos lá, ó, e farei prostrar os teus pés. Filipenses 2:9, vamos lá para Filipenses 2:9. Então, Filipenses capítulo 2, verso 9, o que João está falando aqui em Apocalipse? E ele fala, olha, Deus pegou assim, tem esse povo lá na Filadélfia, povo bom, povo de Deus, e sabe esses orgulhosos e arrogantes, eu vou fazer eles se dobrarem diante do meu nome. Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Gente, essa oportunidade que nós temos assim de falar do amor de Jesus no trabalho, na escola, em todo lugar. A, a, vamos só pensar aqui, parar para pensar um pouco. E esse é o momento de pensar, porque Jesus, eu sempre, no estudo lá na igreja, eu sempre falo isso, que esse é o momento de parar e pensar. Por quê? Porque Jesus está às portas, por isso que nós estamos aqui nesse momento, lendo a palavra de Apocalipse. Jesus está bem às portas. E
E as pessoas vão apostatar da fé. Mas, assim, quem está apostatando da fé não está entendendo o que está acontecendo. Porque, às vezes, está mais presa neste mundo do que na glória e na graça de Jesus. Então, assim, os frutos do arrependimento e pregar de Jesus não é criar uma lei para dizer, olha, agora todo mundo vai ter que ler a Bíblia na escola, ou agora ninguém pode fazer isso, porque isso é isso, isso. A gente já viu que a lei não funciona, mas uma vida transformada pelo poder do nome de Jesus, aí sim, né? Eu não preciso de uma lei dizendo que é proibido o aborto, se eu prego de Jesus e a pessoa se converte, certamente que ela não vai abortar, certamente que ela não vai fumar, que ela não vai beber, que ela não vai matar. Não é uma lei. Se a gente pensar, olha a lei aí. As pessoas estão matando, roubando. A lei está ali. E isso não é suficiente para que pessoas não matem, não roubem, não cobicem. O problema não é a lei. A questão nossa é isso que Jesus vem ensinar. É isso que os apóstolos ensinam. A Bíblia foi escrita para o cristão, para dizer, ei, filho, olha aqui, ó, você tem uma graça, todo nome. Deus nos deu essa autoridade de repreender espíritos, de repreender enfermidades, de repreender a ação do inimigo, né? Não é esperar que alguém faça algo que eu vou me beneficiar, uma vez que Deus já me deu toda a autoridade aqui para proclamar o evangelho de Cristo, de Jesus, né? Não de homens, mas de Jesus. Ó, conhecer que eu e aí Jesus fala algo que eu acho que é tão tremendo, é igual a gente estava lendo em Romanos, ele vai falar, ó, o mundo vai conhecer que eu te amei. Aí entra aqueles, sabe, aqueles que, então Deus nos amou, Deus fez acepção de pessoa, Jesus, né? Deus tem misericórdia desse povo. Deus amou, pronto, acabou, vou falar o quê, né? Vou ficar aqui agora triste, nossa, Deus me amou e não amou um outro. Então, ora, Jesus fala, ora e pede às nações por herança e eu te darei. Então, assim, não é para ficar, né? Porque dá ouvido para o diabo. Deus que me perdoe. Mas, assim, falar, Deus, então dá essa vida. O Senhor me salvou, vamos orar igual Moisés, né? Igual Moisés mesmo. Fala, então, Deus, ó, eu quero fulano, 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 fulano para ti, Jesus. Eu quero São José dos Campos para ti. Eu quero o Brasil para o Senhor, o Brasil para o Senhor. Não é como é que eu vou dizer? As vidas que estão no Brasil. Não, o Brasil nunca vai se converter porque é um território, um pedaço de terra. Mas o povo que mora nesse país, esse sim, Jesus morreu na cruz por ele. Assim como morreu na cruz aqueles que moram no Afeganistão, que moram na Palestina, que moram em Israel, que moram na, na Judéia, até os confins da terra, né? É isso que Deus quer falar. Gente, eu vim pelas almas, não vi por um estandarte, mas pelas almas. Isso que é mais tremendo. Vidas, o João, o José, a Maria, o Pedro, o Paulo, né? Todos esses, todo nome se dobra ao nome do Senhor Jesus. Jeremias 31, verso 3. Jeremias 31, verso 3. Eu li Filipenses? Desculpa, vamos lá. Filipenses 2:9. Nem li, me empolguei aqui. Ó, Filipenses 2:9. Então vamos lá, ó. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira a Deus, ele deu um nome acima de todo nome, é isso. Agora vamos lá para Jeremias 31:3. Essa, conhecer que eu te amei. Jeremias 31, verso 3. Olha só o que diz a palavra. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel.
ainda serás adornada com os teus adufes e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantará vinhas nos montes de Samaria, plantarão plantadores e gozarão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos, subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai com alegria, Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei: salva o Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Olha que coisa linda. E aí, Jeremias fala exatamente isso. Ele estava vivendo aquele momento de cativeiro, mas ele fala: olha, salva o restante. Não o povo, é isso que importa. São as vidas para Jesus. Gente, Deus não estava preocupado com o templo de Salomão. O templo de Salomão foi lá e Deus permitiu, a palavra de Deus permitiu. Fala, gente, vocês não entenderam nada aí. Quebra tudo isso aqui, né? Eis que os trarei da terra do norte, os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas. Gente, pensa isso, olha só. A lei dizia que só o perfeito poderia entrar no tabernáculo. Só o perfeito, sem defeito nenhum, poderia entrar lá. Agora Deus fala assim: olha, eu quero trazer os cegos e aleijados, mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, porque quer dizer, sabe o que significa? Que todo aquele que era considerado imundo, imundo aos olhos da lei, não aos olhos de Deus, imundo aos olhos da lei, agora, pela graça, tem lugar diante de Deus, né? Mulheres grávidas e de parto, em grande congregação, voltarão para aqui, virão com choro e com súplica, e eu os levarei, guiá-lo-ei aos ribeiros das águas. Salmo 23, Salmo 23. Levem-me para junto das águas. Salmo 1, né? Será como uma árvore plantada junto das águas, por caminho reto, e não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel. E Efraim é meu primogênito. Gente, Efraim, olha só, o filho da escrava. Gente, acho tão lindo isso aí, porque olha só, um primogênito, né? Filho de José, aliás, né? Efraim Manassés, não da escrava de José, filho de Raquel. Ele traz ali, olha só, a herança para Efraim, que foi deixada ali de lado. Nossa, muito tremendo isso. Ouvi a palavra do Senhor às nações, anunciar nas terras longínquas do mar e dizer: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e livrou da mão dos que era mais forte do que ele. Hão de vir exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tomarei o seu planto, em júbilo os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza, saciarei da gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, planto e grande lamento era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo.
há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem, ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castiga-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me, e serei convertido, porque tu és o Senhor, meu Deus. Aí, só, todo esse texto aí, é os 144 mil que vão aparecer depois na grande tribulação, que Deus vai ser o Senhor. E ele fala lá, ó, converte-me e serei convertido. Isso é tão tremendo. Só para terminar aí, né, não, vamos ver. Eu queria só ler Isaías, tem um texto aqui em Isaías que eu gosto muito, Isaías 41. Pega a sua, Isaías 41, a Bíblia aí, e eu vou, Isaías 41, o verso. Vou ler o verso 8, 9 e 10. O verso 8. Aí, ó. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. E aqui uma promessa para todos nós. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei aos seus cantos mais remotos. E a quem disse: Tu és o meu servo, e eu te escolhi e não te rejeitei. Deus nos escolheu. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E aí, olha só, todo esse texto que a gente leu, eu queria convergir nesse último texto de Isaías, porque você que crê no Senhor Jesus é, sim, herdeiro dessa bênção de Abraão. Lembra que a gente leu lá em Romanos, em Gálatas, que os descendentes de Abraão são aqueles que creem no poder de Deus, de Jesus? Aí essa promessa aqui, ó, todas as bênçãos, é isso que eu estou falando, não é sobre lei, mas todas as bênçãos, gente, esse de hoje é tremendo, né? Todas as bênçãos que estavam sobre Abraão estão em nós hoje, porque nós somos a verdadeira descendência de Abraão, né? Tem gente que vai ouvir isso, bom, pelo menos o texto já fala, né? E aí, se a gente chegar e falar, filho, ó, se tem um descendente de Abraão, sou eu, porque eu tenho sangue de Jesus sobre a minha vida. Pelo menos é o que está escrito. Então, querendo ou não, nós somos os descendentes de Abraão. É, mas deixa o povo de Israel, que lá é um outro trato. Não, não, descendente de Abraão na promessa, né? Não em questão de nacionalidade, território. Isso aí não tem valor nenhum. Mas na graça de Jesus, na promessa de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa promessa rica, verdadeira e poderosa, né? Tremendo isso aí. Vou até guardar, se um dia Deus permitir pregar aí isso aí, esse aqui dá para pregar, né? Que Deus nos abençoe nesse dia. Ó Pai, eu quero agradecer porque a sua palavra é viva e eficaz. Que o Senhor nos tem gerado em nós um coração, ó Deus, que transforma, um coração que leva as vidas ao arrependimento, não por mérito nosso nenhum, porque não somos nada e não temos nada, a não ser o que é mais precioso, a palavra de Jesus, a misericórdia de Cristo sobre nós. E, ó Deus, a tua guarda, o seu guia, Pai, que ele nos leve a águas tranquilas nesse dia, para bebermos da tua fonte e alimentar do seu pasto. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que honra estarmos juntos nesse dia tão especial. Que Deus nos abençoe e possamos ganhar várias almas para Jesus nesse dia. Amém?